Um dia, quando ouço mesmo os meus pais dizerem nós somos bacongos, Uhum. eu digo, mas nós não somos mais bacongos. Não. Porque o bacongo nem é questão de ser negro. Um Sim. branco pode ser bacongo. Porque é um Ok. estado espiritual. Ok. Se formos ver na história, no Japão, tem bacongos. Tem, Hum, tem Isso é descendentes novo. É do novo. Congo. É novo para mim. Ok. Saudações, minha linda família. E novamente estamos aqui com dicas saudáveis. E hoje, como outros dias, são momentos únicos sempre de cá sentar e partilhar alguns conhecimentos com a minha família. Ok? Hoje tenho aqui uma convidada que não vou dizer o nome, ela em si vai se apresentar e antes de mais, bem-vinda a este podcast. Este podcast, conforme é de conhecimento, nós falamos sobre a saúde em geral, a saúde física, a saúde espiritual, a mental, a saúde geral, financeira, etc. E eu acho que hoje vai ser muito especial, porque hoje vamos falar sobre a espiritualidade. E o tema que nós aqui criamos no podcast é o balanço espiritual e a recarga energética. A recarga energética. Por que eu criei este tema? Esta é a tua área. Tu és realmente, eu fui estudar os seus trabalhos e vi que és muito especialista nesta área. Eu tenho alguns conhecimentos básicos sobre a espiritualidade, mas hoje é um prazer sentar contigo, alguém que eu sei que vai nos alimentar bastante hoje, muitíssimo mesmo. Obrigado. Família, então ficam mesmo atento, hoje vai ser especial. Olha, até peguei papel e tinha que escrever, porque hoje eu estou aqui mesmo para aprender. Hoje eu estou aqui para aprender. E se quiseres aprender também, família, ficam sentados. Não vão fazer, como é que é? Ir já para outras. Scrolling, não vão fazer scrolling, não fazem scrolling. Não façam scrolling. Eu estou aqui até. O momento que ela estiver a falar, vou estar aqui a apontar algumas coisas. Por isso é que eu tenho o papel e a lapiseira. E se tiveres o papel e a lapiseira, escreva tudo que ela tiver a falar. E se tiveres algumas perguntas, faça essas perguntas no comentário, que ela vai regressar mais outra vez. E tu tens que regressar outra vez, porque nós não vamos ter tempo para ter uma conversa tão vasta hoje. Eu já te conheço há alguns anos, mas é só a distância, digitalmente. E hoje é a primeira vez que a gente nos encaramos e nem vivemos muito distante de um do outro. É verdade. Tu és uma pessoa muito ocupada, eu também estou muito ocupado, mas hoje tiramos esse tempo para estar aqui e ter esse diálogo, estar aqui e partilhar este palcozito. Sim, Não vou dar obrigada. muita curva. Minha irmã, é um prazer estar aqui. Por favor, faça a apresentação. Diz quem tu és. Muito obrigada, Kosengi, pelo convite. É verdade que para mim é uma primeira vez fazer uma entrevista, vamos dizer, uma apresentação de ser que eu sou e do que eu faço. E eu gostei muito do convite, logo depois quando eu recebi da tua parte, eu me disse, é verdade. Eu acho que é tempo de falar com a comunidade lusófona, porque eu tenho mais hábito de falar com a comunidade francófona, mais em francês, mas para mim é uma nova experiência e peço já desculpa se algumas palavras em português não vão ser ditas Tá de à maneira vontade. corretamente, mas vamos tentar explicar de maneira clara, de maneira simples, o que eu sou, o que eu vim fazer. Então, o meu nome é Nkenge. O meu nome Nkenge significa guardiã. Sou a guardiã da vida, guardiã
de conhecimento de uma tradição muito rica, de uma tradição que foi muito, quer dizer, depois de muitos séculos combatida, uma tradição que muitos conhecem pela tradição Congo. Hoje em dia, quando falamos da tradição Congo, falamos da tradição de um povo, falamos da tradição de um país, enquanto verdadeiramente Congo não é um país e não é uma nação que nós conhecemos. Congo é um estado espiritual, é um nível espiritual. Uau, uau. Congo é aquele que conseguiu, com o tempo, perceber que nós temos que copiar a natureza para voltar a sermos os seres que nós sempre fomos do Congo, porque o Congo é um estado que leva o teu corpo a uma transformação profunda, a uma transformação que te permite hoje em dia, quer dizer, num mundo caótico, né? Não todo mundo conhece este mundo que nós estamos a viver, as guerras, a família, tudo o mal que nós estamos a conhecer, é o resultado do estado do ser humano hoje. Porque nós já Certo. não somos mais Congo. Nós esquecemos que tínhamos que ser Congo e houve algo que aconteceu nesta terra e chegamos no ponto em que perdemos o estado do Congo. O nosso nível espiritual baixou muito. O nosso nível espiritual, até para não dizer que tinha desaparecido a uma época nesta terra, mas, contudo, cada coisa chega ao seu tempo e o tempo voltou, que nós chamamos Antando de Kinatimaza, a hora que nós chamamos em francês verso. Verso, se irmos ver no sinal zodiaco, é o início de uma nova era. Certo. Saímos do Aquários, que era um período de muita guerra, de muita violência, onde os povos lutaram para conquerir terras, nações, e nós estamos a sair dessa época. Sim. O tempo agora é do conhecimento, da revelação, de transformação e também de cura. Porque muitos dos nossos, que seja comunidade africana, comunidade leucodérmia, comunidade santodérmia, quer dizer, todos que nós conhecemos como os asiáticos, estamos todos doentes. E a Terra é a projeção do estado do ser humano interior. Tudo que nós estamos a ver fora, guerras, isso tudo, é a projeção do ser humano ao interior. Certo. Para nós percebermos como mudar isso, nós temos que perceber como nós próprios funcionamos. Sim. Então, como é que tu vais perceber como é que tu funcionas? A qual momento da tua vida vais dizer, não, agora eu vou sentar, vou escrever Sim. como eu funciono? Isso não funciona dessa maneira. Tem níveis, tem práticas, tem rituais que os antepassados tinham posto, preparando a vinda do que aconteceu. Quer dizer que tudo o que aconteceu já tinha sido preparado. Os antepassados sabiam que vamos entrar numa era, Aquários, onde vai haver muita guerra, vai haver quer dizer, vamos ser desligados da fonte, que é a fonte da vida. Sim. E vamos ser ligados a uma fonte fantasma, que muitos chamam a Matrix. Muitos chamam a Matrix, sim. E houve um filme muito interessante sobre a Matrix, e aquele filme que muitos viram do Matrix é a explicação de como é que o sistema hoje funciona. Sim. A Matrix que eles nos mostraram do Neo, que se tu virares é o One, é o 1, sim. quer dizer que ele explica como é que tu tens que voltar à fonte principal. A básica, sim. E uma dessas coisas que tu tens que fazer é o amor incondicional, o amor, mas não o amor, vamos dizer, vampírico, porque hoje em dia amamos alguém com condições. Amamos porque sabemos que essa pessoa vai nos trazer algo. Algo de volta. Nós certo. temos que amar como nós amamos os nossos filhos, incondicionalmente. Mas tu tens que amar todo ser na Terra dessa maneira. Sim. É muito difícil. Sim. Porque se veres hoje em dia as guerras, a família, tudo o que se passa, vais dizer, mas como é que eu posso amar num mundo de guerra, num mundo de caos, num mundo onde as pessoas só odeiam? É aí onde o trabalho começa. O trabalho é de saber qual é o meu nível hoje e qual é o nível que eu quero alcançar. Certo. Então é aí onde eu entro em jogo. Ok. Porque o meu título hoje, eu sou Nga,
O que é Nga, Nga, realmente? Nga é uma pessoa que seguiu a iniciação Uhum, e tem títulos. Quer dizer, tu és Nga, podes ser Nga Gataki. uhum, Gataki são os 4 elementos uhum. primordiais: a água, o fogo, o ar O e a ar, terra. sim, sim. Juntos formam Gataki, que é Uhum, o quinto elemento, que uhum, alguns chamam éter. uhum, E nós chamamos Ngi. Então, quando falo de Gataki, falo dos 5 elementos juntos. Um uhum, Ga é uma pessoa que consegue, que é um master, uhum. um mestre nos elementos. Então, eu sou mestre Sim, dos elementos. sim. Também sou um mestre totêmico. Por quê? Porque nós sabemos hoje que quando temos um bebê, tipo, o bebê nasce, tens o corpo biológico do bebê, Uhum, uhum. e muitas pessoas esquecem que temos 9 corpos. Sim, E esses sim. novos corpos foram esquecidos. Até Uhum. quando tu vais ver na medicina ocidental, na medicina asiática, falam dos corpos astral, do corpo Sim. causal, do corpo mental. Uhum. Mas há alguns corpos que eles não falam, que nós, os Congo, naquela Uhum. época, descendentes do Congo, porque nós ainda não somos Congo, falo Uhum. sempre de descendentes Bakongo, quer dizer que aqueles que conseguiram estar do Congo, Uhum. não quer dizer que os descendentes também são Congo. Certo, certo, Estás a ver? certo, certo. Houve uma. E vamos chegar até aí, porque é muito Uhum. importante a gente chegar a esta profundeza. Sim, Sim, sim. porque hoje em dia, quando ouço mesmo os meus pais dizerem nós somos Bakongos, Uhum. eu digo, mas nós não somos mais Bakongos. Não. Porque o Bakongo nem é questão de ser negro. Um Sim, branco pode ser Bakongo. Porque ok, é um estado espiritual. ok. Se formos ver na história, no Japão, tem Bakongos. Tem, Hum, tem isso é descendentes novo. É do novo. Congo. É novo para mim. Sim, é novo, entre aspas, novo e não novo, porque eu sei que tudo começa realmente mais aí profundamente no Congo, porque tem até um professor que disse o seguinte, Uhum, disse, o grande problema dos estudantes ou os professores é que estão a estudar a história quemética, né, que chamam, ou a Europa chama a história egípcia. uhum. Ah, eles focam simplesmente no Kemet, eles esquecem da Sim. essência, porque o Kemet é já o final de Hum, tudo, sim. é o final de toda a construção que nós tivemos, realmente é já a criação deste novo mundo que estamos a ver agora. Se Uhum, você quiser conhecer muito bem, profundamente a história do mundo, e ele diz assim, é a história do mundo, não estou a falar a história de África, sim. você tem que regressar primeiramente para o Congo. Sim. Ali está realmente o princípio de todas as outras culturas em que vimos e de todas essa espiritualidade que nós chamamos de religião, etc. Outras religiões que Sim. apareceram aí. Bom, disseste que o Congo é o estado espiritual de um ser. Portanto, quem vive em Angola e chama-se de Bakongo não é realmente alguém proveniente do Congo, bem dizer, porque eu e tu nós percebemos que Angola, ou Sim. essa parte toda, era chamada de Congo, Sim. noutra hora, né? Antes da colonização. Uhum, Então, es que dizem que são Bakongos, nem sequer Bakongos, realmente são, ok, o nome, uhum. mas espiritualmente Ainda não não alcançaram o alcançaram o nível. nível. Por quê? Porque são os descendentes daqueles que o conseguiram. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que não é porque o seu pai é general das Forças Armadas que o filho também é. Sim, sim. Tem que alcançar o nível. Hum, Então, ser Bakongo é ter o nível. Então, hoje em dia, não vejo nenhum ser humano que alcançou esse nível. O último ser humano que teve o título e que conseguiu, que alcançou esse nível uhum. que teve aqui na Terra, é o que nós chamamos hoje em dia Simão Kimbangu. E as pessoas pensam que não, porque é uma igreja. Eu não estou a falar do Kimbangu que é rezado na igreja em Camba. Muitos vão dizer, mas ela está a falar do Kimbangu, mas
vou chegar nesse ponto. Mas para Yeah. voltar no estado do Congo, Ok, hoje não, em vamos ter dia... que regressar aí, porque é muito interessante. Vamos Sim, regressar sim. aí. Eu vou apontar, família, pegam vossos papéis, porque vocês têm que escrever. Sim. Sim, continua aí, minha irmã. Para voltar no estado do Congo, quer dizer que hoje em dia nós conhecemos o povo Bakongo, Uhum. que são a descendência, quer dizer que no código genético tem os ascendentes que foram Congo. Uhum. É por isso que a África foi dividido em 7 reinos na época. Aqueles 7 reinos Congo, que chamavam assim, dentro desses reinos tinham escolas iniciáticas que tu Sim, tinhas que sim, aprender como voltar a ser Congo. certo. Porque nós já estávamos naquele trabalho de alcançar esse nível. E o trabalho que nós estamos a fazer foi infiltrado. Então, o que é que acontece? Vamos centralizar os que já estão no nível Congo, naquela parte da África, né? Sim. Que vamos chamar então Congo, o Império do Congo, onde aqueles que conseguiram Subir alcançar. aquela frequência Sim, sim, espiritual alta mesmo. é verdade. E Sim. vamos batizar a capital de Mbanza Congo. Sim. Oh, E uau! Mbanza Congo, Mba, que significa o fogo divino, Nza, que significa o cosmos. Vamos dizer então que então Mbanza é onde o fogo divino do cosmos encarna. Porque Uau! todos os seres divinos se encarnavam no Mbanza Congo. É hoje patrimônio da Unesco, mas realmente é nosso patrimônio. Porque essa capital até hoje, ou às vezes até ouvo os meus irmãos falar, não, Mbanza Congo. Se vocês soubessem que O que é até o basicamente? ocidental Sim. imitou o Mbanza Congo. Ele chamou Los Angeles. Los Angeles, que é Já a terra escutei dos isso, eu anjos. já escutei isso, já escutei Sim, isso, yeah. porque Ok. até Mbanza Congo, Ambanzi, é o Hum, que deu o nome da embaixada. Embassy. Embassady. ok. A embaixada que eles justificam. Vais em Angola, tem a embaixada da França, tem a embaixada do... Quer dizer que Mbanza Congo era como um sítio onde os anjos divinos desciam. Porque o povo que estava lá Hum, já tinha alcançado aquele nível. certo. Então, o que é que acontece? Fomos infiltrados. Fomos infiltrados. A primeira vez começou pelo o reino que tinha como responsabilidade de levar bem o ensinamento do estado espiritual do ser Espiritual, humano, sim, que sim. nós chamamos hoje em dia Kemet, Egito, O em Egito, Kikongo sim. chamamos Ngipiti. Então, eles tinham aquela responsabilidade. Cada reino tinha uma responsabilidade. Tipo, o Zimbábue hoje, que nós conhecemos de Zimbábue, Sim. tinha a responsabilidade das pedras. Os segredos, os mistérios das Das pedras. pedras, certo. Cada reino tinha, se ires do lado do Ashanti, eles eram o batuque, tá a ver? O goma. Eles Hum, tinham aqueles segredos que vão guardar, eles guardaram aqueles mistérios sobre os segredos. Então, cada reino tinha as suas responsabilidades. O que aconteceu é que eles vieram nos infiltrar. A primeira vez foi pelos Hyksos. Seguimos na história, vamos ver que os Hyksos, na história falam dos Hyksos, os seres humanos que se misturaram com os seres divinos. certo. Criaram seres humanos muito violentos que vieram nos fazer a guerra durante muitos anos e tivemos que, muitos que tiveram num Gipiti, em Kemet, tiveram que fugir. Então quer dizer que muitos ensinamentos que estavam sendo dados lá, muitos fugiram, começaram a se centralizar para o centro da África. Sim. E quando vais ver o centro da África, é no Congo. Tá a ver? Então, todas essas imigrações hoje em dia, muitas pessoas dizem, não, mas nossa língua, mesmo as línguas são infiltradas. Há traduções que hoje ouço, disse, mas isso não quer dizer isso. O Bakongo, que estás a dizer do Bakongo, Sim, essas nossas línguas nacionais mesmo, né? Está a sim. falar línguas, as nossas línguas Hum, de verdade, não, é não isso. essas. Ok. Muita Então também infiltração. há muita filtração, muita coisa modificada realmente. Sim, sim, Perdeu a espiritualidade em si é isso. da língua. Então Perdemos o a que o noção. Kikongo, o Bakongo, o Chokwe, vamos o Uhum, Lingala, Lingala sim. pior até. Lingala Nós, pior. nós tivemos que traduzir palavras
no prisma ocidental. Quer dizer que Ah, o ok. que nos, o que nos opressaram vieram já ditar a lei. Ok, você tem que Yeah. falar assim mais. Sim, sim, Sim. sim, sim. Então, mesmo para dizer, olha, vou dar um exemplo. Em Kikongo, para dizer mãe, dizemos ngudi. Então, nós Hum, dizemos, não, mãe ngudi. Não, ngudi não é mãe. É tão simples. Ngudi para nós não é mãe. ok. Para dizer uma mãe, nós dizemos ngu. Ngu para Gu, nós, sim. nós primeiro temos que saber que no Kikongo, que nós chamamos em francês consonas, o N, o G, o P, o R, tá a ver? Uhum. E depois tem o A, E, I, O, U, estás a Sim, ver? sim. Mas o A, E, I, O, U, eles trocaram. Em Kikongo não começa pelo A, começa pelo I. Nós Hum. saímos do I, vamos no A. Saímos do A, tá a ver? Ah, ah, Vamos no U. Saímos do U, vamos no E. E depois do E, vamos no O. Por quê? ok. Porque os antepassados deram conta que o primeiro som do universo. Yeah, E. yeah, Estás a ver yeah, quando ouves yeah. nas orelhas, te faz um tipo um E I. o barulho, sim, Ah, sim. é Ih, aquele yeah, yeah, som. yeah, yeah, yeah. Eles deram conta, esse é o som da fonte. Quer dizer que a fonte está naquele estado, Sim. E ainda não tem se um. manifestou. Sim, sim, é uma frequência muito alta É também. Sim, verdade. sim, sim. Depois deram conta quando a fonte começa a manifestar, a entrar na dimensionalização, Uhum. ela muda já do som, fica já a. Porque mesmo na música temos isso. Nós primeiro começamos com I, A. Você vai entrando nas frequências. Viste? Me ensinaste algo Exato, hoje. exato. Não, isso aqui musicalmente é assim. Yeah, Eu até yeah, não yeah. sabia. Não, Então, mas é isso. e, Você tá a dar aulas de música fazendo isso. ah, É tudo frequência. e Yeah, depois tens o uau. U. Porque quando ela está já a dimensionalizar, ela agora vai começar a dar a luz. É o som de dar Verdade. a luz. E depois, quando tu recebes, porque ela deu a luz e tu recebes a luz. E. Estás a ver? É por isso, às vezes, mesmo as mães estão a falar, tu dizes agora, tá a ver o E? Yeah, Ela ei, yeah, recebeu. recebeu Yeah, uma mensagem. yeah, Ei, estás a se um ver? É choque. aquele. Yeah, 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 Yeah. yeah, yeah. E depois Uau. do E, já tens o O. O O é o som que significa que tu já alcançaste o estado do Congo. Quer dizer que o O é a ascensão. Está a ver quando os outros falam de ascension? Assim, sim, sim, Yeah. sim. Então o O é o símbolo que tu voltaste. É por isso que Congo tem 2 Os. Então, se nós formos ver bem, os antepassados foram muito longe. Muito longe. Já estavam muito avançados, contrariamente a Uau. nós. Sim, sim, Porque sim. nós estamos a dizer, temos o smartphone, Não, temos carros nós elétricos. estamos muito retardados, Yeah. muito retardados. Temos carros elétricos. Olha, no podcast anterior até falamos sobre isso, falamos Uhum, sobre qual retardado que nós estamos hoje em uhum. dia. Nós falamos sobre a espiritualidade, hoje nós colocamos as espiritualidades em materiais. Sim, Para poder até comunicar contigo, eu tenho que pegar o telefone, sim. tenho que ligar. E isso aqui é uma limitação em si de ti. E eu comecei a notar que nós estamos a começar a viver, bem dizer, controladamente e sem a conexão Uhum. interna com o cosmo, com o universo e com a mãe, não É é? verdade. Yeah. No seu trabalho que tu fazes, né? Uhum, Tu falas também sobre as chakras, tens uhum, o tratamento da harmonização dos chakras, a ativação do Kundalini, uhum, mas isso não é ocidental, porque você falaste, não, isso não tem nada a ver com o ocidente. uhum. Eu sei que não é, mas eu quero que você explique em tuas palavras, Sim. a tua especialização. Eu, por acaso, olha, e o mais interessante é que eu vim aprender isso aqui na Europa. Quer dizer, um europeu está me ensinar algo que realmente já está dentro. E eu, quando estava Uhum. aprendendo isso como naturopata, foi muito fácil entender. Sim.
E eles todos estavam assim a procurar, mas isso está a falar o quê? Eu não sabia antes, mas ficou muito fácil eu entender as coisas. Porque são coisas que nós aprendíamos mesmo desde pequeno. É verdade. Yeah. Mas inconscientemente a gente não entendia ah, a gravidade do que estamos aí a fazer Uhum. como criança. Explica aí o que o chakra, o tratamento que tu faz não é ocidental, não é asiático, é africano, mas tem o chakra inclusivo, tem a ativação da conta. Explica o teu tratamento, quais são os teus tratamentos, o que tu fazes? Sim, obrigada pela pergunta, porque exatamente, muitas das vezes, nós, principalmente nós que estamos aqui na Europa, ouvimos pela primeira vez, o chakra Uhum, Kundalini sim, no lado dos ocidentais, certo. que realmente, se formos ver na história, foram nossos alunos. E quando eles vieram no lado que ensinava tudo isso, que era o lado do Ngipiti, Kemet, Uhum, os gregos receberam essa sabedoria e levaram para eles, não é? certo. Depois fomos atacados, houve o que houve, e uma das pessoas que decidiu recuperar todos os textos, Hum, todas as sabedorias, foi Alexandre, que eles chamaram Alexandre le Grand, de grande, yeah. que Uh-uh. mandou então, quer dizer, batizar a grande biblioteca que nós tínhamos a Biblioteca de Da Alexandria, né? Alexandria, assim, eu Yeah. estive lá, Yeah, que no depois foi Egito, yeah, queimada. yeah, yeah, E yeah. porque ele, o que é que ele fez? Ele centralizou todos os textos, porque a sabedoria não estava só concentrada no Kemet, estava Sim. concentrada em todos os pontos. Porque nós temos que saber que há uma época no mundo, o mundo foi habitado por pessoas com melanina. Hum, Antes das pessoas sem melanina existirem, o mundo estava a ser habitado por pessoas de melanina. É por isso que na Índia temos os Dravidianos, os sim, nossos sim. primos, que Sim, muitas das também vezes. carregam a tal dita de melanina, eu digo carbono, porque eu já Sim, fiz um carbono. podcast a falando sobre isso. Tenho que desconstruir a ideia de melanina, porque Sim. cientificamente melanina ninguém consegue comprovar, mas o carbono é algo que está em tudo, em todas as Sim. plantas, em todos os Uhum. animais, mas em nós nos aparece mais se for na raça, Sim. conforme dizem raça humana, também Uhum. não desconstrói essa ideia de Sim. raça, mas é carbono. Sim. Sim, por isso é que, conforme estava a dizer, na Índia também temos irmãos carbônicos, Sim. irmãos com melanina, Uhum. hoje eles chamam de preto, negro, etc. Mas Uhum. eu queria te cortar só simplesmente para Sim. Sim. acrescentar aí, porque a ideia mesmo aqui É do verdade. É podcast é verdade. dicas saudáveis, dar dicas saudáveis, Sim. é que Sim. as pessoas sentam não para perder seu tempo, é É para verdade. escutarem coisas novas, enriquecer, sair daquela cadeira e dizer, não, eu sou um Uhum. novo ser. Sim. Yeah. Desculpe por cortar-te. Não, Pode seguir, obrigada. pode seguir. Obrigada porque até eu utilizando a palavra melanina, É para o j- entendimento geral das sim, pessoas. porque Sim. até com os meus pacientes eu utilizo a neuromelanina, porque não é a mesma coisa. Sim, não é, não é, Porque, não é. mas eu disse não. Algumas pessoas podem receber a tal informação e Sim, perceber, não é? sim, sim, E sim. algumas pessoas, eu digo sempre, não, espera, vou ter que formular isso de uma De uma maneira mais forma, simples, sim, não é? sim, sim. E é a mesma coisa que acontece nos meus tratamentos, porque no tratamento aqui, o estado, como eu expliquei, é um estado que nós temos que alcançar para que a Terra possa encontrar de novo a sua paz e harmonia. O ser Certo. humano tem que se reconstruir para que a paz possa. Porque a paz não vem do exterior, a paz Interno. vem do interior. Sim. Então, como eu disse no início, a Terra é uma projeção do ser humano, o interior do ser humano. Estamos destruídos, estamos Hum, fracassados, então, muitas das vezes até vamos tentar projetar a nossa dor nos outros. sim, sim. Mas quando tu és um ser equilibrado, Hum, harmonioso, és um hum, ser que tens os pés no chão, sim, por volta de ti, tu tens a capacidade de transformar. sim. Tens a capacidade de, vamos dizer, de transformar não só o ser perto de ti, mas tu vais também considerar o Uhum. ser humano, mas todos os seres, mesmo a formiga, Sim, de sim, sagrado. sim, Então vais sim. preservar a vida. Olha, tocaste num assunto muito importante, minha irmã. Uau, muito importante. Sabe, eu já estou há mais, eu acho, 14 anos que Uhum, eu não mato mosca. uhum, Eu não mato mosquito. uhum, Eu me lembro que
estava com algumas pessoas e Sim, apareceu uma mosca, e alguém quis matar, eu fiquei muito sim. chateado. Disse: Uhum, não, não faça isso. As minhas uhum, filhas não matam nenhum animal, sim. nem sequer mosca, porque elas aprenderam Uhum. que isto é sagrado. É verdade, Tu não deste a vida, isso é vida, igual como a sua vida é verdade. tem o mesmo valor. Então, nós estamos numa consciência em que nós metemos as coisas pequenas, nós demos o Sim, valor a algo. Não, isto aqui é pequeno, então isto não tem valor. Mas uhum, quem és tu para dar valor é verdade. a algo que tu não construiu? Uhum, Quem és tu para dar valor a um animal que uhum, você não saiu nem sequer de ti? Mesmo se sair de ti, é não verdade. é teu. É verdade, exatamente. Então, essa profundeza ah, hum, faz-me analisar o mundo em que nós vivemos e que estamos realmente muito doentes. E por isso é que estou Uhum, há 13 anos, realmente fico distante dos animais, no uhum, sentido distante, no sentido de comê-los ou uhum. coisa do Sim, sim. gênero, e tento abraçar porque fazem parte É do meu verdade. reinado, realmente são a minha família. Sim, 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 sim. Mas queres, E queres. vou falar disso, porque nos tratamentos, como estamos a falar dos tratamentos, Uhum. e falando de tudo é sagrado, vamos até perceber que a Terra efetivamente é a projeção interior do ser humano, mas também vamos perceber que a formiga, as abelhas, as moscas estão aqui para nos ensinar a ser realmente um ser humano. É por isso que utilizamos a palavra ser, porque ainda não somos humanos. Muitas das vezes, até em francês, também temos que utilizar o verbo ser. Ser humano, être humain. Hum, Na nossa língua, em Kikongo, falamos muito. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que muitas das vezes nós pensamos que já somos humanos. O gesto de matar a mosca mostra a mentalidade que nós temos hoje em dia. Porque a mosca, ela está vivendo a sua vida. Ela só está fazendo o que ela tem que fazer para sobreviver, da mesma maneira que nós, seres humanos, estamos a fazer o que estamos a fazer para sobreviver. Isso significa que enquanto tu tens a permissão de respirar, tens a permissão de viver, tens a permissão de continuar a experimentar, então tu tens que deixar a mosca, tens que deixar a abelha, tens que deixar cada animal ou inseto viver a sua experiência. E o que Uhum. o humano disse de não matar é a mesma coisa que acontece na minha casa. É a mesma coisa quando eu digo aos meus filhos: viram a mosca? Ela tenta vos ensinar algo, ela tenta Hum, vos mostrar algo. E uma das vezes, se nós ficarmos no silêncio, observarmos, vamos ver como é que elas funcionam. é, E vamos ver mesmo que o ser humano, os nossos antepassados, perceberam que nós temos que viver como as abelhas vivem, por volta de uma rainha. exato, E a exato. rainha, se verem bem, ela recebe todo o mel, quer dizer que tudo vai ser trabalhado em volta dela e tudo vai ser harmonizado para ela, para ter Hum, aquela estrutura que as abelhas têm, né? Quando você sim, vê o sítio onde elas trabalham, o sítio onde elas vivem, tudo está bem. Vais encontrar aquela geometria sagrada. sim. Mas como é que uma abelha pode construir algo assim, tão geométrico, perfeito? Hum, Não esquecemos disso. Então, nos tratamentos que eu, no meu centro, porque eu fundei o Centro Matondo em 2022, o Centro Holístico Matondo aqui na Bélgica, Onde é que fica mesmo? Onde é que fica na Bélgica assim? sim, o centro fica em Liège, em Bâtisse. Ok. Se formos no website de matondo.com ou portal.com, vamos ver os tratamentos, vamos ver também algumas fotos das ciências que nós fazemos do grupo. Sim. E vamos também na natureza, fazemos meditações na natureza e vamos também fazer tratamentos em distância. Quer dizer que Hum, tu podes receber a tua sessão de 1 hora pela Zoom. sim. Então, o meu objetivo com o centro é que, depois de ser iniciada a escola iniciática Kimuntu, a escola iniciática Kimuntu é uma escola da era de agora, que nos ensina a sabedoria que os outros estudaram conosco,
guardaram, deram uhum. seus nomes, chakra, kundalini, deram o nome de Reiki, Uhum. e nós que somos os professores, esquecemos. Então, Sim. o que é que eu venho fazer com o Centro Matondo? Venho trazer o que os outros guardam e deram aos seus descendentes, veio então dar à minha comunidade, que é verdade, hoje em dia ainda não estão bem preparados Sim. para ingerir a informação que até chakra, essa é na língua deles, nós temos os moelo, quer dizer que em plural é bimuelo. Bimuelo, ok. Então, um chakra para nós é moelo. Ok. Sim. Então, quando nós falamos, pelo menos, vou dar um exemplo. Nós temos os corpos, como eu disse no início, o bebê vem, nasce, tu vês o corpo biológico, mas um ser humano tem 9 corpos. E nos 9 corpos que nós temos, todos os 9 corpos estão divididos em dimensões diferentes. Sim, Para viver no mundo terrestre, precisas de um corpo terrestre. certo. Quando tu dormes, sonhas, vês Hum, algo. Como é que tu vês? Se os teus olhos físicos estão fechados aqui, sim. muitas das vezes as pessoas nem pensam nisso. Hum. Acordei, mas sonhei nisso. Mas sonhaste? Vi assim, vi uma casa, vi. Como é que tu viste se os teus olhos físicos Estão estão fechados. fechados? Sim, sim, Porque para dormir tu tens que fechar os olhos. sim, sim. É aí as perguntas que nós temos que fazer. Com Uhum. quais olhos tu vês nos teus sonhos? Hum. Para já, o corpo que tu utilizas no sonho não é o corpo que tu utilizas aqui no mundo terrestre. Sim, sim, é outro corpo. Sim, Qual é esse corpo? é o corpo Sim. astral. Ok, ok, ok. Porque o Mas, mundo dos sonhos é no astral. ok. E na nossa cultura em si, Uhum. como é que vimos este, aqui nós chamamos de astral Sim, e para a conexão com o corpo, a parte divina, espiritual, nós dizemos que tem que ser a partir do terceiro olho, que é a glândula pineal. sim. Nas nossas culturas, como é que os nossos ancestrais, se tens esse conhecimento, como é que Sim. eles viam essa ideologia ou esta ciência em si, como é que eles viam? Eles foram muito mais longe de tudo que nós conhecemos hoje, Uhum. porque todo esse conhecimento é muito vasto. É Sim, por isso que mesmo estamos hoje aqui nas dicas saudáveis, né? sim. Ah, nem vai ser suficiente mesmo Não, você vai ter que regressar de para, novo. Nem sequer o terço, para o nem o terço do que terço. tem que se falar, vamos falar. Isso vai ser Sim, algo, isso vai ser, bem dizer, uma apresentação. é verdade. Yeah, eu quando te fiz o convite, aliás, Sim, quando eu te fiz o convite, eu fiz de uma forma simplesmente para tu vires te apresentar. sim, Porque para mim é uma carga, é uma aula, e para os outros, deixa lá estar que vai passar por cima. uhum, Tá vendo? Porque eu já estou neste mundo. Eu uhum, tenho entendimento sim, disto, não tão elevado, mas tenho entendimento. Você já sabe uhum. que estou muitos anos, É verdade. há muitos anos. Eu acho que é mais de 10 anos que a gente já vem Uhum, fazendo esse tipo de trabalho, a gente nos conheceu nas redes sociais. Mas, mesmo assim, sentando contigo e vejo o crescimento, e nós falamos isso a uhum. partir das mensagens. Não, olha, eu acho que essa é a altura da gente nos Sim. encontrar, porque naquela altura ainda estávamos a nos E nós estamos. preparar, Sim, sim, sim. estávamos ainda a nos procurar, Na saber, primária, na estamos na primária. primária, tentar nos entender quem somos nós, Uhum, andar com aquelas ideologias coloniais. é verdade. Então, quando houve esse convite, é realmente para fazer esta conexão, Sim. não é? Do seu movimento que tu tens e o movimento que eu tenho como naturopata e fazer Uhum, esta combinação. uhum. Portanto, vais ter que regressar. Hoje é Com simplesmente. vontade, sim, Yeah, hoje, com hoje, prazer. hoje vocês estão aí sentados, nós estamos a ser leve com vocês. Principalmente ela está a ser leve com vocês. Ela está a ser breve Uhum, e apresentativa, assim, simplesmente. uhum. Mas tens que aparecer de Sim. novo, tens que aparecer de novo, tens que vir, realmente vir aqui nos ensinar. Porque mesmo depois de ver o Sim. podcast, eu vou ter que sentar de novo, ver de novo o podcast Uhum. e tentar entender tudo que estás a falar e ir lá pesquisar, porque vai ser isso, É vai ser verdade. isso. Ah, bom,
Os teus trabalhos tens muitos tratamentos. Acho que começares a falar cada tratamento Uhum. vai ser 1 hora para explicar. Sim, Porque, yeah. tem tratamentos que são de 2 horas, mas eu digo sempre, o tratamento não é quando tu estás lá dentro dessa hora. O tratamento é que tu vais para ir buscar as energias necessárias para viveres a tua experiência para te tratares. Sim, sim. Isso significa dizer que muitas das vezes levantamos de manhã cedo, muitos vão para o trabalho, vão para o serviço, voltam Uhum. para casa, têm que cuidar das crianças. Toda Certo. essa energia que tu utilizas, não há um só momento onde tu recebes o tempo de tu cuidares de você próprio. Por quê? Porque o trabalho que nós necessitamos fazer para alcançar o estado do Congo Uhum. é tudo uma vida. Por quê? Hum. Porque para aqueles que sabem, tipo, estamos a falar dos sonhos, nos sonhos, que é Nzadia Kenza, que nós chamamos em Kikongo, Uhum. tu precisas do teu Nitum Kenza, o teu corpo Sim. astral, para ir. Mas também tens 3 níveis no mundo, no universo astral. Tens Sim. o astral baixo, que é onde tens os pesadelos, tens o Sim. astral do meio e depois tens o astral superior. Superior, certo, certo. E falando dos chakra, porque tudo está ligado. Aqui o corpo astral faz parte dos 9 corpos, não é? Sim. Dentro desses 9 corpos ainda tem mais outra coisa, que nós chamamos de chakras. Sim, Bimuelo. Então, que são portas energéticas. certo. Bimuelo quer dizer que o muelo são portas energéticas. E temos 7 principais. Ainda tem muitas outras, Tem mas outras, os sim, 7 sim. principais são que todo mundo conhece: o sagrado, o sacra raiz, o Raiz, primeiro sim, raiz, sim. o sagrado. Temos o sagrado soler, do sol, desculpa. Uhum. O sagrado coração, da Da garganta, garganta, sim. do Da terceiro testa, olho. terceiro Depois olho, temos o da sim. coroa. Sim. Então, nós, o primeiro vamos chamar o Muelo Muzizi, o segundo o Muelo Mukumba, o terceiro o Muelo Tango, e depois temos o quarto, o Muelo Ntima, e depois temos o quinto, que é o Muelo Laka, temos o sexto, que é o Muelo Mbunzu, depois temos o sétimo, que é o Muelo Ntumpa. Ok. Cada chakra é uma porta que abre a muitas dimensões. Certo, certo. O estado de um ser humano é baseado num fluxo de energia que atravessa essas portas. Certo. Se eu vejo alguém que é, vamos dizer, muito egoísta, a pessoa é mesmo muito egoísta, tipo, tem mulher, tem marido, não não tenta fazer algo de uma experiência diferente. Diferente E não com... digo de oferecer flores, não. Digo Sim. mesmo fazer algo que sai da Sim. sua zona de Da situação, conforto sim. para Para dar, melhorar. simplesmente dar Sim, mesmo. simplesmente dar, Dar. mesmo abrir o seu coração. Muitas das pessoas Sim. têm essa dificuldade. Sim, Vamos sim. começar só pelo primeiro muelo. Sim. Simplesmente receber É e isso. não quer dar. Sim, 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 sim. Yeah. E isso é algo que tu sabes dizer, não, esse é um problema do primeiro chakra. Se o primeiro Certo. chakra já é um problema, então todos os outros são. Da Porque raiz, sim, sim. o primeiro vai Começa receber... na raiz tudo. É isso. Sim. Ele recebe a energia da Terra, porque a Terra é uma consciência que vive, Certo. recebe a energia da Terra e ele vai começar a equilibrar tudo o que vai subir, porque a energia começa de baixo De até em baixo cima. para cima, sim. Se embaixo não está bom, quer dizer que em cima também não vai estar bom, porque Exato. tudo vai ter que atravessar a energia. Exato. É isso que eu faço. Eu trabalho com os 9 corpos, vou harmonizar os 9 corpos e vou harmonizar os chakras, não é? Sim, sim. Só isso leva já 1 ano, 2 anos, 3 anos. Só para... Depende do estado da pessoa. estado da pessoa, Quer dizer que é 1 hora por mês. Olha, cortando, né? Eu acho que o teu trabalho porque o meu trabalho também requer esse conhecimento básico. Eu trabalho mais... o meu trabalho entra tudo, entra a energia, entra trabalhar com chakras e tudo, e alimentação. Mas se eu focar simplesmente na cura dos órgãos, também temos a mesma história, que tudo começa por baixo. Por isso é que eu peço tanto às pessoas a andarem descalços para enraizarem-se. E o podcast anterior falamos sobre isso, o valor ou então a importância
de tu enraizar-se. E quando alguém estiver com problemas, por exemplo, do fígado, nós atacamos todo o corpo, mas nós sabemos realmente que se tiver no fígado, tudo que está abaixo também está mal. Uhum. De cima já não me preocupo muito, mas tudo que está abaixo do fígado, etc., está tudo também com problemas, realmente. Uhum. Então, quando tiveres a fazer os tratamentos teus, a pergunta que eu tenho é qual é a importância Uhum. que tem a dieta? Porque tu disseste que também estás ocupada com a questão da dieta e também falas Sim, sobre a dieta. Qual é a importância da dieta no mundo espiritual? Qual a conexão que tem isto? Porque eu sei uhum, que noutra hora os nossos ancestrais não se alimentavam conforme nos alimentamos agora, é verdade. não é? Uhum. Noutra hora nós tínhamos uma alimentação mais orgânica, uma alimentação, e falamos antes de começarmos o podcast, falamos sobre isso, que nós não temos a dieta de consumir o sangue. É verdade. Eu já falei disso um pouco, Uhum. mas é bom as pessoas escutarem de outra pessoa É também, verdade. Sim. não é? Porque o que nós realmente fazemos, que chamamos comer, é a ingestão de energia do sol. Sim, sim, Porque para comer nós dizemos dia sim, em Kikongo e a luz divina chamamos Kia. certo. Então, comendo, tu estás a receber as informações, o código, a energia que está consumindo, quer dizer, que está concentrada no alimento. Mesmo as cores, que são vibrações, aprendemos isso na primária, não é? Sim, Os alimentos que comemos, as cores, têm o seu rolo, quer dizer, a função no nosso corpo. hum, Eu me preocupo com o lado espiritual do corpo. sim, E para o ser humano ser completo, ele tem que assimilar os dois, o lado físico, o lado espiritual. espiritual, sim. Eu não posso estar a fazer práticas e dizer vai comer um hambúrguer, vai comer, vai beber Fanta, vai beber Coca-Cola. Não Hum, posso. hum, Porque eu posso fazer o tratamento. Tenho pacientes que já estão há um ano comigo, mas se o paciente ele próprio não decidir dele próprio parar todos os meus maus hábitos, uhum. quer dizer que mesmo o tratamento que eu faço não vai Não vai ter. funcionar, É verdade. sim, Porque antes do espiritual, quer dizer que antes do físico é o espiritual. Todo ser humano existe primeiramente espiritualmente. A consciência é algo ilimitado, hum, que não morre. Nós somos imortais. hum, O corpo físico é mortal. Hoje em dia falamos da morte porque dissemos já não, ele morreu, não sei o quê. Não, o corpo físico morreu sim, mas a consciência do ser humano sempre existiu e sempre vai sempre existir. sim, Nós temos que nos alimentar para alimentar a nossa consciência. hum, Hoje em dia nos ensinaram a alimentar o nosso corpo físico uhum. de maneira a lhe encher. Encher-se o estômago, E sim. é isso que faz com que hoje em dia estamos com dificuldades a nos ligar com a fonte. Porque Hum, quanto mais tu estás cheio, a barriga está cheia, menos o teu corpo vai vibrar. Ele está pesado. certo, certo. Está muito pesado. E quando tu, tipo, faz jejum, porque eu faço muito jejum, Hum, então quando tu faz jejum, tu sentes aquele... Estás leve. Quer dizer que estás muito mais leve e certo. mesmo a tua meditação é muito É diferente. diferente, mais profunda. É verdade. Que quando estás a comer, porque quando estás a comer, o teu corpo vai necessitar de energia para fazer a digestão, não é? Uhum. E depois essa energia é uma energia que tu vais, quer dizer, não vais gastar, mas o teu corpo precisa. Precisa, sim. Enquanto quando fazes jejum, guardas toda aquela energia e recebes ainda mais, fazendo a Energia, meditação, sim, a sim. energia da terra, e isso faz com que és tipo uma lâmpada, está Sim, cheio de luz. certo. E essa luz vai te permitir de transformar a tua consciência
e o teu corpo e as partículas do teu corpo, porque nós sabemos hoje em dia que nós só somos partículas. Tudo que estamos a ver, a tocar, são partículas de Partículas, sim. que eles Certo, chamaram partículas de Fonton, tem muito tipo certo. de nomes que eles deram. Nós nem complicamos as coisas, nós falamos de Q. Ok. E o nosso objetivo é de ligar com o K. Hum, Então, quando falamos de ascensão, falamos de Kunaka, ok. porque o Na liga. Então, nós somos constituídos de partículas e a partícula que nós estamos a ver hoje em dia, que tu vês, tu tocas, o corpo humano, Uhum. o microfone, é a parte que nós chamamos o Ku. Então, a partícula invisível, que é no nosso duplo, porque nós temos um duplo. Estás a ver, às vezes estás a fazer um projeto e tens uma intuição. Na tua intuição, tem um sentimento que eu tenho que fazer assim. Uhum. É a Acho que tua tens que encostar um parte. pouco mais no microfone. Sim. Um bocadinho só mais. E sim? Tá bom? Tá bom. Tá bom. Desculpe. Yeah. Não, não faz mal, tá bom. Então, a parte que nós víamos, a parte que nós estamos a ver, Uhum. tudo que nós tocamos é a parte visível, nós chamamos o Ku. Tudo que é visível aos olhos para ver é o Ku. Uhum. Agora, a parte invisível é o K. A parte invisível, o K, é a parte que nós chamamos de duplo. Quer dizer que Kosenga, tu estás aqui, em Kenga, estou aqui, tenho a minha parte dupla, que é invisível, que está no plano superior. Uhum. É a parte K. Quando o ser humano, porque dizemos ser humano, ele tem que ser, ainda não é. Ainda não é, certo. Em todas as Certo. línguas utilizamos o verbo por trás, não é? Uhum. Être humain, ser humano. Sim, Porque sim. tens que ser, ainda não és. Sim. É por isso que eu digo que já não há Congo. Porque o Congo é um estado. Isso é um estado já muito elevado, É verdade. humano mesmo. É verdade. Sim. Então, é o nível que nós temos que alcançar. Mesmo humano, nós ainda não somos. Exato. E qual é a lição que nós temos que aprender? Sabendo que temos o Ku, a parte visível, o K, a parte invisível, o objetivo do ser humano é de preparar a parte visível, o Ku, a ser tão leve, o mais leve possível, antes da sua morte. Por quê? Porque a morte é o quê? É a transformação do Ku que vai se ligar com o K. A ascensão de um ser humano, que eles falaram do paraíso. Disseram, temos que alcançar o paraíso. Para nós o paraíso não existe. Certo. Para nós o que existe são níveis. Então, quer dizer que para tu passares ao nível seguinte, tu tens que fazer que o teu corpo, o teu Ku, fica mais leve possível para a tua ascensão. Porque o teu K está lá. Certo. E o teu K, ele te manda mensagem. Muitas das vezes a intuição. O terceiro olho. Estou a receber... estou a sentir que tenho que fazer isso. É o teu dobro que está a te dar a instrução. Certo. Faz assim, faz assim, faz assim. Certo. Então, quando a pessoa transita, que eles chamaram morrer, então o Ku se liga com o K, que nós chamamos Kunaka. É por isso que em Kikongo o 8, nós falamos Nana. Porque o 8 se verge é uma ligação infinita. É ligação infinita, sim. Então, sim. tudo que nós queremos ligar em Kikongo, falamos o Na. Então, Kenge, Na, Miguel. Quer dizer, o meu marido é Miguel. Então, Kenge com o Miguel. Estamos ligados. Certo. Então, o certo. Na faz a ligação. Então, Agora Kunaka é a palavra que utilizamos para dizer a ascensão. É o objetivo de todo o ser humano. Porque o nível de escola da Terra, que nós estamos aqui físico, não é um nível que nós temos que guardar. É uma anomalia. Nós não deveríamos ser densos. Certo. É por isso que mesmo na comida temos que comer o mais leve possível. Eu sempre disse isso. Comer o menos... Porque a minha dieta, e falando disso, eu sempre disse que, principalmente nós, ser humano, conforme disseste, até algo que me fizesse simplesmente lembrar, ser humano, não deve se alimentar de coisas muito densas. A nossa dieta realmente é frugívora. Sim. E se veres o nosso corpo, conforme dizem, com
70 e tal por cento, 80, não sei se estou errado, Sim. dizem que é água, mas eu não concordo que é água, é Uhum. líquido, Sim. porque por dentro tem várias coisas, Sim. não é simplesmente água. Isso é que nos realmente faz no que nós somos. Não é a Uhum. densidade. A densidade nós precisamos mais é de minerais É verdade. que outra coisa. E esses minerais é que vão fazer com que a eletricidade que É estiver verdade. dentro do nosso corpo ter a melhor transmissão, dar Sim. as transmissões nos órgãos. Mas as pessoas, claro, que não entendem essa parte. Ah, eu percebi que a espiritualidade em si, nós falamos muito de espiritualidade e não, às vezes não entendemos a profundidade Uhum. da palavra espiritualidade. E eu entendi que a respiração é muito importante, É verdade. ok? Então, eu quero tocar um pouco na parte da recarga do corpo. Uhum. Tu também ajuda os teus pacientes a recarregarem os seus corpos, porque eu também faço esse trabalho Sim. mais diferente. Então, qual é o... Como é que tratas essas pessoas? Como é que consegues ajudar? Como é que te Uhum. recarregas a ti mesmo, não é? E qual é a importância da respiração? Sim. Muitas das vezes, quando chamamos espiritualidade, mesmo dentro, porque vou falar da tradição primordial, porque a Hum, tradição Congo, que eu estou a falar desde o início, é uma tradição primordial. Isso sim, quer dizer que ela é uma tradição que sempre existiu e eu falo sobre a tradição antes da filtração que o povo negro subiu, não é? sim, Recebeu. sim, Toda aquela infiltração que houve fez com que todos os ensinamentos, tudo que nós recebemos foi infiltrado. Então, sim. tudo que eu estou a dar aqui hoje são conhecimentos de antes a infiltração. Porque nós esperamos esta era para dar Hum, esses ensinamentos, porque o mundo está a entrar numa fase de transformação. certo. Tudo vem com o seu tempo. Até a palavra espiritualidade, no nosso entendimento, nós nem estamos a fazer espiritualidade. Sim, não, não, não é. Porque até Não. espiritualidade é o estudo do Do espírito, espírito. é o respirar. Sim, é o respirar. É É o isso. respirar. É o respirar. E respirar, Yeah. quer dizer, porque nós hoje em dia vamos falar de respirar, vamos falar da água, tu falaste da água, não é? Uhum, Dos uhum, líquidos que temos no corpo. Eu disse que tinha 9 corpos e nesse corpo, tipo, falei do astral e tem uhum. o éterico. Sim, sim. E no corpo étrico, ele se dividir o corpo étrico, vais ver que temos 4 corpos dentro. O corpo de água, o Hum. corpo de fogo, o corpo de, O de vento. ar e o Sim, sim, corpo o de ar, terra. sim. Sim, terra, E sim. quando eu preciso carregar o meu corpo, eu sei que é o fogo que vai me animar. Hum. Então, eu faço o tratamento que nós chamamos de Nitumbau, o corpo de fogo do ser humano. Vou no corpo étrico, porque Uhum, eu sou um gá, uhum. mestre dos elementos, e então tiro o corpo de fogo e limpo o corpo de fogo e carrego com a energia que os japoneses, quer dizer, os asiáticos chamaram Ki, Sim, que em Qigong é o Ki, não sim, é? sim. Então todo mundo tem um Ki, todo mundo sabe que o Ki é uma energia que existe. Hoje em Certo. dia todo mundo sabe que tudo tem energia, não é? Uhum. Então, pessoas que nasceram, vamos dizer, como eu, com Essa esse, habilidade, não é? essa habilidade de manipular as energias, faz com que nos asiáticos eles chamaram o Reiki. Hum. Só que o Reiki se limita a 3 dimensões: a dimensão das pedras, a dimensão das plantas, a dimensão dos animais. O Gataki são até as 9 dimensões. Sim. É muito mais alto. O nível é completamente diferente. Eu tenho pacientes que fizeram Reiki e ficaram muito chocados e disseram: Mas espera aí, isso é muito melhor. Eu disse: É Hum. normal. É Yeah. mesmo a base do Reiki. Quer dizer que
é como te dou algo em 100% e tu só vais recuperar tipo 50% dos 100% que eu te dei, sim, não é? sim, sim, E sim. o que eles fizeram, eles recuperaram mesmo 50% não recuperaram. Recuperaram É uma, 5%. uma terça. É isso. Sim, O sim, sim. Reiki, eles recuperaram 5% do que Sim, nós sim, tínhamos lhes dado. sim. E guardaram o resto para eles. A população recebeu os 5% e eles Hum. guardaram as técnicas. É por isso que quando vais no Japão, eles têm tradições rituais eh, que são feitas em portas fechadas. Hum. E tu tens que ter o sangue negro. Sim, para entrar, porque Se até sabe. dizem, É e é isso. do conhecimento, acho que é de conhecimento de muitos, que Japão também era antes de terem as pessoas, chamam de pálido, ou então Sim, caucasianos, sim, lá viver, eram mesmo africanos, né? Ou então homens carbonizados, sim, sim. negros, pretos, ou conforme chamam, É né? verdade. Eram Melaninados. carbonizados. Yeah, É sim, verdade. sim, sim, Sim. eram prontos. Dizem que quanto mais tu entrares na história, você vai ver que a Sim. história vai ficar cada vez mais preta. É verdade. Isso, Ok, isso é mas verdade. isso é uma verdade, isso é uma verdade que não Porque podemos. até mesmo o carbono, o estado que nós temos hoje é um estado, um nível espiritual. Sim, É sim. isso que faz os ciúmes Sim, dos sim, outros. sim, Porque sim, os outros sim, sabem. sim. A vibração, por isso é quando eu, Isso. eu, eu fiz o podcast sobre o carbono e muita gente falou, mas você está a falar o quê, né? Mas os outros que têm entendimento falaram, oh, você tocaste na ferida. Sim. Porque quando você entende o que é carbono, Uhum. é outro nível, é É outro verdade. entendimento. Você está a falar de vibração, você está a falar da mãe das cores, porque para ter essa cor que Sim. eu vesti, essa azul que tu tens, Uhum. é preciso ter o carbono. É preciso, sim. Yeah, e é maravilhoso E saber. também Uhum. vais absorver melhor as energias. Sim, Quando metes, sim, quando vestes pretos. sim. Tipo, eu, quando meto branco, se eu sei que eu tenho que fazer tipo um live Uhum. e eu sei que muitas energias vão estar em jogo, Sim. então eu vou vestir branco. Mas Hum, se eu estou num ritual que eu tenho que absorver as energias da terra, a energia dos elementos, a energia divina, então estou em preto. sim, sim, Porque são coisas que nos ensinaram na primária, mas tipo, passou assim. Porque sim. as escolas hoje em dia já não são escolas realmente que ensinam a vida, mas são escolas que ensinam como tu tens que ser Um escravo. é isso, um escravo, Aqui podes falar trabalhar para tudo o que alguém. quiseres falar, meu irmão. Aqui não há. Aqui é mesmo dicas Sim. saudáveis, é mesmo dar as dicas, as pessoas Yeah. Então, entenderem. então, para carregar, então sabendo disso, nós temos que. Mas eu não nasci para fazer o metro, o bolô, o trabalho e dodô, e dormir, não é? Sim, Eu nasci para ser o que eu realmente sou. A minha essência. Então tu tens que passar o estado onde tu estás e transformar a um outro novo estado. É certo. aí onde vamos utilizar. Temos as pedras, que realmente para nós são pedras sagradas. Não posso tocar pedras de alguém, porque eu sei que a pedra é uma consciência e ela Sim. vai receber. Carrega a energia Yeah. dessa Se eu pessoa. tocar a pedra, eu sei que ela vai receber a minha energia. Então, Sim. a pedra que tu vais receber de mim, ela tem a minha energia. Tu podes Hum, fazer o que queres com a pedra, mas ela sempre vai ter a minha energia. Então, eu sim. tenho que fazer um ritual de desligar a minha energia da pedra. Porque sei que tem uma consciência por trás. As plantas é a mesma coisa. Certo. É por isso que os ocidentais, quando chegaram em África, disseram: Mas eles são animistas. Porque para nós tudo está animado. Para nós Hum, tudo tem consciência. hum, Então, mesmo a planta sagrada tem uma consciência. E até sei te dar o nome da consciência por trás em Kikongo. Tipo, receba a pedra de jaspe. A pedra vermelha de jaspe que está aqui. Muito sim, linda, não é? sim. A pedra de jaspe, nós chamamos Kimbazi Nti Dza. Hum, Tadiza. Então, hum. Tadiza, que é a pedra que vai te ajudar a ter a raiz, os pés no Mais chão. enraizado, sim, sim. Estável, conforto, ter as ideias claras. O nome Hum, mesmo Tadiza, já usar, é tudo isso. hum, E cada pedra tem uma consciência por trás. E essas pedras, o nome que eu dou, que eu recebi, quer dizer, assim no meu ensinamento, eu possa estudar só recebendo o Z e o A em hum. Kikongo, é muito profundo. Porque o Z em Kikongo
é o elemento que vai representar a vibração. Tudo que Exato. tem Z é a É vibração. a vibração O A, como eu disse no início, né? O A é a Hum. dimensionalização da fonte. da fonte, certo. Então quer dizer que, então o Tadisa vai me ajudar a minha vibração, a estruturar a vibração do meu corpo em ligação com a Terra. Com a Terra, exato. São coisas que com o tempo vai vir. Sim, Não, vai não, vir com o tempo. vai vir. É muita informação, é Sim. muita informação. Mas eu acho que também não é uma informação, mesmo para as pessoas normais, Sim. são simplesmente informações que nós esquecemos. É verdade. Sim. Nós esquecemos. É uma informação que está enraizada dentro do nosso DNA. É verdade. E isso, não te corto. Eu que ia acabar no fim para dizer isso. Tudo que eu estou dizendo, eu não quero que as pessoas me acreditem. Não, Eu quero que as pessoas façam as próprias pesquisas, procurando. porque tudo está no ADN. Sim, Eles nos apagaram a memória. Sim. Porque as civilizações que nós conhecemos hoje não são as civilizações de antes. Sim. E nos apagando a memória por utilizando tecnologias que Sim. hoje nós estamos a ver e estamos a perceber que, afinal, existem essas tecnologias, não é? Blue Beam, estás a ver, né? Yeah. Essas tecnologias que eles utilizam, armas escalares, vão apagando a memória. E houve também uma época onde foi implementados implantes nos seres humanos. Sim. É por isso que hoje em dia vamos ver que mesmo o homem, Bacala, que nós chamamos de Bacala, o homem, já não é aquele homem que nós conhecíamos, que protege, o homem que é corajoso. O homem... Não, porque há implantes que eles meteram nos homens que fizeram deles muitos agressivos. É por isso que o que é bom na mulher, que nós tivemos a sorte, é que o nosso útero nos permite nos curar mais rápido que o homem. O homem não tem úteros. Sim, não tem. Então faz que a mulher, ela está doente, mas com o seu útero, com o seu ciclo do período, o seu corpo está sempre se renovando. Sim. Então, mesmo metendo implementos, quer dizer, implantes na mulher, eles deram conta que não, peraí, a mulher em que chamamos quento. Então, quento, que quer dizer miniatura, que quer dizer a terra, a fonte. Então a mulher era a representação da fonte. A fonte se representa no mundo enquanto a mulher. Então eles disseram, não, como nós não estamos a conseguir porque elas têm um útero, vamos fazer da mulher uma nossa escrava. Olha, eu tenho que te cortar aí. Porque eu tenho duas perguntas que tenho que te fazer. Ok? Falando sobre a mulher. Sim. A primeira é sobre a mulher. Tu disseste agora falar sobre o útero. Eu trato a mioma e mais outros problemas uterígenas. Sim. Eu digo sempre, repeto sempre as nossas rainhas. Irmãs, vocês são divinas. Vocês são realmente, conforme na forma religiosa, celestiais. Porque vocês são geradores de energia. Portanto, a mulher tem a capacidade de gerar as outras energias. É verdade. O homem não tem essa capacidade. E por teres essa capacidade, com isso quer dizer que tu tens que ser mais limpo que o homem. É verdade. Tens que ser um ser mesmo limpo, porque o útero, ou então o universo, não vai te dar essa responsabilidade de multiplicar-se, porque é isso, a energia multiplica-se. É verdade. Não é? A energia multiplica-se, mas para haver essa multiplicação desta energia, o útero tem que estar limpo. A casa onde esta energia vai habitar, a primeira casa, É verdade. tem que estar limpa. Mas em África temos esse grande problema. E tocaste no assunto da manipulação que houve geneticamente dentro da nossa comunidade. E por isso é que eu estou a fazer esse podcast. É para fazer entender que o que nós somos hoje
que estás a citar sempre, nós já não somos Congo. Uhum. O que nós somos hoje é uma diminuição do que nós fomos antes. Yeah, yeah. É isso. É exatamente isso. E quando eu falo de alimentação, as pessoas pensam que estou a me referir simplesmente ao que estás a colocar na boca. Eu estou a falar de tudo isso que estavas praticamente a dizer aqui. Uhum. Das ciências que nós largamos, Uhum. essas ciências que nos davam a possibilidade e o poder de reconectar com a essência, É verdade. que é o universo, que é a consciência, que é o Congo. Tu disseste que houve uma luta, há uma guerra biológica, mas é muito antiga e eu estou consciente disso. Sim. Se veres a nossa comunidade antes e agora, principalmente no Congo, a dieta, as pessoas a limpar a pele, a branquearem a pele, Principalmente isso. a colocarem cabelos falsos, Isso. sapatos cheios de plásticos. Qual é o teu ponto de vista neste ponto, que eu acho que é muito importante? Já falamos um pouco da dieta, agora falar um pouco sobre essas mudanças que nós fizemos dentro de nós, a creme que nós utilizamos. Porque eu vejo que também tens o dreads, também tens o cabelo. Eu até, para dizer isso de uma maneira muito simples, eu não vou lhe julgar, porque eu também já tive esse cabelo, já meti postiço, já meti peruca. Não é julgamento mesmo. Experimentei. Não. É porque eu também passei. Eu até tinha cabelo também. Eu deslizei o meu cabelo como homem. Deslizei também. Eu sempre tive cabelo, mas, então. Hoje em dia, é por isso que eu comecei por falar que não vou lhe julgar, porque agora houve o seguinte. Aí vão perceber porque eu digo isso. Porque naquela época o opressador veio nos obrigar. Hoje, voluntariamente, o nosso povo escolhe a ignorância de paculamento, não é? Sim. Cabelo falso, para ficarem já bem claros, porque eles pensam que tem que continuar a fazer isso para ser bonitos, não é? Para ser aceites também, não é? É isso. Quer dizer o quê? Que hoje muitos vão dizer, não, mas Kenge, tu falaste assim, eu não gostei. Não, vou falar isso assim porque eu também fui, mas eu escolhi voluntariamente de sair. Eu me lembro quando a minha mãe me comprava, estava aquele creme aí, Carolite, né? Sim, sim. E não, tens que meter isso cheio. Tipo, eu ia tipo na loja, comprava só um creme assim à toa, né? Ela disse, você mete creme à toa, recebe esse creme. Mas é tipo, no mais profundo em mim, porque eu sei que a minha mãe também não era assim. Sim. É quando nós chegamos aqui na Bélgica, as pessoas que nós estamos a conhecer que estavam a fazer isso. Então todo mundo quer estar num grupo, não é? Queres seguir os outros, não é? Como as ovelhas. Então, aquele período estávamos desligadas. Quando eu consegui só ligar, aí já tudo seguiu já. Cabelo tirei, deitei mesmo. Quer dizer, todo tipo de creme deitei. Comecei embora só a comprar aquele karité. Sim. Tudo que é natural faço eu próprio em casa para as crianças, não sei o quê. Porque eu me liguei de novo com a minha fonte pura. Com a fonte pura. Porque como eu falei no início, tem as duas matrizes. Tem a matriz fantasma e tem a matriz pura. Certo. Todas as irmãos que estão a fazer o paculamento hoje em dia é uma decisão voluntária. Muitos vão falar não, mas nós sofremos muito, os brancos vieram-nos. Não, mas sim. já ninguém está. Nós já não estamos mais lá. Sim, já não estamos aí. Já percebemos que sim, houve isso. Agora, voluntariamente tu estás a decidir estar distraído. Voluntariamente estás a decidir ir buscar o teu cancro. Mas quando alguém morre, é o feiticeiro que lhe matou. Mas durante a sua vida andava a fazer paculamento e comia mal, não é? Mas a causa da morte é alguém ainda outro. Esse nível de irresponsabilidade
que eu digo sempre no meu povo, é o nível de responsabilidade que está a causar todos esses danos na juventude, na nossa descendência. Sim. Porque já não há mais opressador. O português já não está mais lá Já para não te está aí, segurar, sim, para sim. te... Fisicamente já não para estão te mais chicotar. presentes, sim. O belga já não está mais lá para te chicotar, o francês não está lá. Agora você produtor de dinheiro, vais comprar. Quer dizer que já tu és culpado. Tu escolheste, fizeste a escolha de ser e continuar de ser um fantasma na comunidade. Porque isso é ser fantasma. Tu não és você próprio. Estás astralizado. Eu chamo isso um estado de astralização. Porque quando eu falo com algumas pessoas, aquela é bonita, ela é clara, não sei o quê, aquela é clara. Eu digo, fogo, se soubesses que a inteligência, o nível mais inteligente, para ter um nível, se tu queres que os teus filhos tenham um nível mais inteligente, sejam mais rápido no desporto, é o carbono. É o carbono, sim. Eu procuro isso quando faz solo, diz meus filhos fora. Vamos no sol, vamos no fora, sol. todo mundo fora. Vamos, não há de ficar dentro. Vamos colocar mais energia nesse corpo. E eles realmente estão a tirar a energia do corpo Estão a tirar a deles. energia do corpo, né? Então, tirando a energia, estão a tirar também aquela A inteligência. inteligência. E depois dá aquele espaço na burrice. É verdade. Porque se tu dás tipo uma equação matemática fácil, tipo, não. E vais ver que muitas das pessoas que fazem isso não leem livros. Não leem livros. não leem livros. Eu também já compreendi isso. Porque vão dizer, quando eu falo disso, as pessoas ficam a me atacar, tu também exageras, não sei o quê. Eu falo muito disso no meu Instagram, no privê, tá vendo? Falo no meu Instagram privê, eu digo, não, vocês têm que parar com esses cabelos. Querem meter cabelo de mortos, depois ficam a dizer, minha vida não avança. Não avança. Bem dizer, tu estás a se amaldiçoar. Eu estava tendo essa conversa com a minha esposa e estávamos a falar sobre isso. As pessoas às vezes se chamam mesmo aquela maldição, tá? Maldição na sua voluntária. vida. E eu acho que também falei contigo, quando estiveres a comer ou utilizar coisas mortas, você está a utilizar esta energia negativa para o seu corpo. Você não sabe de onde vem essa energia. Porque não sabe. Eu digo sempre que o nosso cabelo sai do cérebro, então faz parte do nosso sistema nervoso. E por isso é que nós chamamos realmente isto de antena. Rastafari mete sempre o cabelo assim no ar e nosso cabelo vai assim para cima do africano. Pois ela não cai. Não cai porque está conectado com o mundo, está conectado com o universo e queria o sol, como todas as plantas. Então, isso é mesmo tua planta. Então, não está aí por estar, mas as nossas irmãs adoptaram por... E eu entendo, passei por isso também. Mesmo como homem, eu sempre tive muito cabelo e eu gostava de ter trança. E de vez em quando, você sabe, preguiça. É preguiça, agora vejo que é preguiça. É preguiça. Porque eu também eu tenho crianças e tenho cabelo mesmo assim, nosso, não é? Para pentear leva tempo, mas é mesmo isso. Para você lidar com uma planta, você tem que levar tempo, tens que dar carinho naquela planta para crescer. Não, o nosso cabelo é muito curto. Minha irmã, vê para o teu cabelo tão longo. Ainda por cima, o cabelo nem é curto. Estás a ver quando ele está... a direção do espiral é a direção da vida. Mesmo a consciência humana, quando penetra o corpo do bebê, entra em modo espiral. Quer dizer que o espiral para nós é o símbolo dinâmico do espírito. Sim. Então o nosso cabelo tem a mesma forma. Tem a mesma forma. E se você vê matematicamente falando, ou PI, ou P... Sim. O pH of P. O Pi. O Pi. O Pi é o espiral, realmente. 1.0014. Não, é isso, né? 114. É o Pi. Sim. 14, né? É o Pi. É o espiral também. Então, tudo é geometria sagrada. E o que é mais interessante é que hoje em dia nós temos a capacidade de mudar tudo isso. Sim. Tudo é questão de vontade. Sim. É por isso que hoje em dia eu já não sinto pena. Eu também não. Noutra hora sim, noutra hora eu sentia pena, coitado. Sim. Mas hoje em dia estou mais... Não acho que és mais coitado. Já não sinto pena. Estamos numa fase de muita informação, meu irmão. É verdade. E quase que gratuita. Sabes que o YouTube
isso vai apresentar no YouTube e Sim. vai apresentar noutras. É quase que gratuito. É só você Sim. ter internet. Internet agora é quase. Tudo está posto, porque nós estamos na fase da revelação. Escreveram uma Bíblia e a Bíblia está sendo. As pessoas estão a ler a Bíblia e estão a perceber que, não, mas é a revelação, agora é o fim do mundo. Tipo que guerras só existiram hoje. As guerras sempre existiram. Sempre. O Japão recebeu 2 bombas atômicas, mas eles Mas não tá aí disseram de que era o fim pé? do mundo. Tá aí de pé? Uma das grandes economias tecnológicas do mundo, não Do é? mundo, yeah. Mas vão nos falar, é o fim do mundo. Só o povo africano que está sempre É, nessa tá fase sempre- de fim do mundo, fim do mundo, fim do mundo. Não, Yeah, parem de yeah, pensar assim. yeah. Porque pensando assim, tu já não fazes nada. Sim, sim. Não tentas construir algo para a descendência. Essa mentalidade que nós temos que tirar da cabeça. Sim. Porque mesmo a China estando numa pobreza profunda, porque os ingleses, quer dizer, todo o arroz, eles recebiam, mandavam para a Inglaterra. Os chineses morreram de fome. Os japoneses receberam, todo mundo recebeu porrada. Quando os Lyrians, com os Aryans, a raça deles, a Aryan, como eles chamam isso em francês, começaram a nos bater, quer dizer, bater todo mundo. Bateram todo mundo, mesmo neles, bateram. Sim. Porque há uma coisa que as pessoas nem sabem. Antes do africano ser batido, da maneira que ele recebeu porrada, o ocidental teve que sacrificar muitos dos seus para vir nos bater. Sim, mas é verdade. Porque mesmo espiritualmente, sim. nós éramos muito avançados. Sim, E sim. o que eles fizeram? Eles disseram, espera aí, então esses madeiros, quando eles tiram bala, não lhes toca. Eles estavam precisando de muita energia. E aí onde saiu a peste negra. A Europa viveu a peste negra. Por que eles chamaram peste negra? Porque aquela energia utilizaram para vir atacar a Europa, a África. Ok. Isso são coisas que nós, como iniciados da tradição, conhecemos. Muitos em África temos os nossos irmãos Gunza, temos os nossos irmãos que têm esses conhecimentos, mas, quer dizer, estamos numa tradição na época do segredo. Mas a minha geração, aqueles como eu estão a fazer esse trabalho, nós recebemos a notícia de dizer já não podemos continuar de guardar esse tipo de segredo porque a humanidade está a precisar. Está a precisar, certo. Porque nós estamos no fim de um ciclo de mais de 26.500 anos e tal. Sim, sim. O fim desse ciclo quer dizer que cada época, aquário, todas as épocas demoraram mais de 2.000 anos. Sim, sim. Nós estamos no fim. No e quer dizer final, que no certo. fim toda a informação tem que ser divulgada. Sim, para recomeçar uma nova. É verdade. Nova Para era. os povos receberem as armas necessárias para poder sair à terra dessa prisão que nós estamos. Sim. Então, muitas das coisas que eu tenho dizendo nos meus pacientes, que eu tenho dizendo nas pessoas que eu falo com elas, é de saber uma coisa. O outro, quando te bate, ele não dorme à noite. Ele já está à procura de pesquisa de tática, como é que ele tem que te atacar. Já atacar de novo. A África, para ser atacada, porque gostam de falar, fomos faraós. Não me interessa de ser faraó. Ficam por aí. Não me interessa de ser faraó. Se hoje em dia estás a vender micato na rua. Sim. Então, o que me interessa a mim é de saber, ok, fomos faraós, o que é que aconteceu? Para nos baterem. Certo. Como é que um dos homens mais ricos do mundo foi um africano? Como é que hoje estamos nessa situação? Então, o que me interessa a mim é de ter o material necessário, a solução aos meus problemas. Não me interessa ser faraó. Sim. Não me interessa, porque outros estão aí, Nzinga, mas você, mesmo Nzinga, se você souber quem foi Nzinga, quem foi Kimpavita, quem foi, as pessoas vão alucinar. Sim. Mas não é a realidade, não é isso que isso. eles pensam que é. Não é. Então, são coisas que eu vou guardar. Não, mas próxima vez, E- para quem quiser, principalmente tem que procurar o teu centro, Sim. porque essas informações nem para aqui é só apresentação, família. É Sim. mesmo só apresentação. Estás interessado? Entre em contato. Os dados estão aí, da irmã, o YouTube, o Facebook, o Instagram dela, o website, vai estar tudo aí abaixo no YouTube. Bom, tem outra pergunta que eu quis fazer sobre... Porque vamos já começar a fechar o podcast. Mas antes de começar, eu tenho algumas perguntas. Gostaria que me desse assim, perguntas assim, respostas um pouco assim, mais comprimidas. Sim. Porque vais ter que regressar. Vai ser mesmo obrigatório. Vai ser obrigatório. Regressar vai ser obrigatório. Falaste sobre
ataque é algo que ficou-me na cabeça porque eu estou consciente disso. O ataque Uhum, ocidental em África, num outro sentido mais profundo, uhum. sobre a praga preta ou com. Sim, Sim. E eu quero tocar um pouco no. Porque quem estiver a escutar aqui, for religioso, vai falar: estes dois são feiticeiros. é verdade. Estes dois Vão, são vão, feiticeiros. porque sim, um sistema Ok? neurônico vai fazer um bug. Mudou a cabeça. Yeah, temos que pôr a coisa aqui bem clara. É verdade. Para nós é uma conversa básica, É porque a gente. básica. É, Yeah, Essa- é assim. Mas olhando noutra perspectiva, Sim. você está a falar de espiritualidade, está a falar disso, Uhum, está a falar daquilo. Eles são feiticeiros, eles são bruxos. uhum, Como é que é o teu ponto de vista sobre. Porque principalmente agora no Congo, vamos falar do Congo, vamos oui. falar de Sim, sim. Angola, nesse todo o reinado que era o reinado do Congo, hoje chamado de Angola e outros países que estão aí ao seu redor. Mas Uhum, estamos a falar da consciência em si, porque é uma consciência, Congo. uhum, Nós tratamos aqui a África toda, uhum, porque a África também é uma consciência, de uhum, novo. uhum. Nós temos agora aquele hábito de feitiçaria, bruxaria, feitiçaria, bruxaria. Sim. Tudo que é ciência, que as pessoas não Uhum, entendem assim tão fácil, porque nós uhum. queremos tudo fácil, nós chamamos de feitiçaria, É verdade. ok? Então, o que tu estás a falar e eu estou a falar Uhum. é feitiçaria, porque não é de entendimento de todos. É verdade. Como é que tu vês Exatamente. essa parte? Como é que vês agora o Congo quando é sempre atacado? Às vezes falo com familiares. Eu estou a rir porque eu sempre, desde pequena, sempre ouvi os pais, os tios falarem de bruxaria. E eu sempre me perguntei, mas se alguém pode te atacar, por que que você não pode se proteger? Hum, Se a ciência vai num senso, por que que não vai no outro? hum, Por que o bruxo é tão forte que não consegue se reunir com os outros bruxos para tirar aquele presidente do poder? O hum, mesmo presidente que está a te impedir de comer todos os dias. Estás a ver? O mesmo uhum. presidente que te impede os teus filhos de fazerem grandes estudos, de estudarem na escola. Então, o bruxo que é tão forte não está a conseguir fazer avançar a África com a bruxaria dele. Então, para mim, eu considero que esses bruxos são amadores. São muito amadores. Por quê? Porque se fossem mesmo verdadeiros bruxos, olha, até aqueles que vão me ouvir vão já ir cortar já galinha para dizer isso a Keng, vamos cortar galinha, mas vocês não sabem que Keng, por trás de Keng, tem uma proteção muito multidimensional. Sim. Porque eu não vou falar só por falar, eu sei que existe a ciência dos dois lados. Hum, A ciência da escuridão, a ciência da luz. E o que aconteceu na África foi que a ciência da luz foi roubada. hum. É por isso que o Vaticano até reza uma Madonna negra, não é? Certo, E certo. nos deram Jesus branco. E fazemos feitiço com as galinhas, com os Ui. porcos, com os seres humanos, os nossos próprios irmãos. Então, Hum. ser bruxo na tradição, até foram dizer que a palavra Ndoki, em Kikongo, é feitiço. Não. Xiii. O verdadeiro Bakongo que fala Kikongo vai saber que Ndoki é do verbo Ndoka, não quer dizer isso. Mas Hum. eu vou falar com aqueles que percebem o que eu estou a dizer. Quer dizer que quando o branco, o ocidental ou o asiático vem ditar a lei, é normal que tu vais ser o produto da lei que ele ditou. Certo, certo. Agora, tu tens a oportunidade de te desligar disso. Mas muitos não querem. Hum. Então vão continuar de repetir: ele é bruxo, essa senhora, essa rapariga é bruxa. A mim já me chamaram de feiticeira. Ah, já me chamaram de Eu, feiticeira. eu, eu, eu... Já me disseram: ah, você cura as pessoas, ah, não Sim, podes curar as pessoas, não sei o quê, sim, você é feiticeira. Tá bom. Se você decide que eu sou feiticeira, no teu ponto de vista, eu respeito, sim. mas eu sei quem eu sou. Hum, Mesmo curandeira, nem sou. Porque, você hum. cura a pessoa, você é curandeira. Todas as palavras que estás a utilizar é o opressador que te deu. Sim, 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 sim. Porque antes do Sim. opressor vir, eu fui Ngá. E Yeah. ficarei sempre Ngá. Yeah, yeah, yeah. Porque por trás da palavra Ngá tem uma consciência
de luz. Sim, sim. A palavra feitiço nem é africana. Não é africana. Porque vocês vão ter que me dizer qual é a língua, qual é a palavra que vai traduzir o feitiço em Kikongo. Em Kikongo. Não Não existe. existe. Para nós, uma pessoa que é feiticeira, quer dizer, naquele ponto de vista, é uma pessoa que mente, que rouba, pessoa que faz mal voluntariamente. Para nós, esse é o feiticeiro. Sim. Agora, aquele que utiliza a ciência, porque uma ciência é o quê? Estás a ver a faca? A faca foi feita com a ciência. Para o ser humano construir a faca, ele utilizou a ciência. Sim. Então, construindo a faca, aquele que vai utilizar vai cortar o pão. Sim, sim. Ou vai decidir de fazer mal a alguém. Sim. Quem é o mau? A faca ou aquele que está a utilizar a faca? É quem está a utilizar a faca. Então, Sim. o problema não é a ciência. O problema é o É o utilizador, utilizador da da ciência. ciência. Se eu decidir hoje que recebo a minha ciência profunda antes da infiltração dos outros e recebo aquela ciência pura e eu estou a dizer a todas as pessoas, tens que ter o amor, tens que ter o amor. E tu vens me atacar a mim, você que é o feiticeiro. Sim, sim. Porque você que queres o mal, porque mesmo a palavra amor te incomoda. Sim. Estás a ver? Então, sabendo disso, tu sabes que a ideologia do feitiço nem é africana. Porque não é. mesmo em África, nas tradições primordiais, a tradição primordial Congo explica que o mal e o bem não existe. O que existe são as escolhas e as consequências. Queres chumbar? Então você faz o mal, não faz o kunaka, estás a ver o kunaka que temos que fazer, e voltas de novo aqui, como nós todos voltamos. Sim. Porque não conseguimos fazer o kunaka. É por isso que mesmo quando fazemos cultos dos ancestrais, não vamos chamar ancestrais que fizeram mal. Vamos só chamar os ancestrais que conseguiram fazer bem. o kunaka. Em toda a África fazem cultos. Eu vou chamar os meus ancestrais, mas se o teu ancestral roubou, matou. Então você está a chamar todo tipo de energia positivo, negativo. Estás a chamar teu tio que Teu matou. teu que matou. A tradição explica, é muito simples. Tu só podes chamar aqueles parentes que puros, que foram conseguiram puros. fazer o kunaka. Sim. Isso vimos no filme Wakanda. Certo. Eu sempre falo isso. Wakanda foi o exemplo. Tudo isso, explica tudo isso. Da Wakanda é uma espelhação ou um espelho de realmente a nossa. É Sabe, verdade. olha, o mais chato de tudo é que a mentira, a verdade, aliás, tu não consegues guardar. Não Por isso é que estás a ver agora muitos podcasts a sair, a dar as verdades. Sim. E mesmo o opressor em si, ele não consegue guardar. Não consegue. Ele mete em livros, sabe que você nunca vai ler, mas está aí. Sim. É isso. E sabes por quê? Porque no universo tem leis. Exatamente. Eles respeitam as leis, mesmo te fazendo mal. Mesmo te fazendo mal. É Quer dizer, por isso é que eu digo, os piores feiticeiros estão aqui. É verdade. Tá a ver? Porque eles conhecem a lei, nem conhecer à toa, porque eles, muitos desses conhecimentos, aprenderam de nós. É verdade. Sim, porque conforme... Eu não estou a falar isso, não estamos a falar de boca cheia, estamos a falar porque é um conhecimento e eles escreveram isso, que a África a mãe é que civilizou todo mundo, não é? Então, se eles aprenderam conosco, hoje em dia eles fazem coisas que nós não conseguimos entender. Isso. Então, eles estão a utilizar uma magia que realmente saiu de nós, nos calaram a boca ou então nos taparam os olhos. Sim. E eles estão a utilizar essa magia. Minha irmã, se a gente falar sobre isso, vamos ficar aqui muito tempo, sabe? Muito tempo, mas a tua resposta foi fantástica, foi o que eu queria, porque não quero ser o único a estar a falar aqui, então as pessoas vão entender totalmente das suas formas. É bom ter outra pessoa. Mas eu quero falar sobre outra coisa. Ok, para começar mesmo, fechar o podcast. Como é que é a sua educação em casa? Como é que tu lidas com os teus filhos? Porque nós temos aqui um estilo de vida, porque isso é estilo de vida. É verdade, sim. Isso não é algo que, não, eu vou meditar não, isso é estilo de vida. Quer dizer, o teu padrão de vida não é igual com o meu padrão ou o padrão de vida de outras pessoas. Porque tu tens uma missão e há tempos atrás estavas a falar sobre as missões. Cada pessoa tem a sua missão e você tem a sua missão. E quando tu descobriste a tua missão, tinhas que mudar o teu nome. Sim.
É verdade. Saíste do nome ocidental Sim. Uhum, para o nome que tens agora. uhum. Como é que tu lidas isso com com a tua família em si, teu esposo? E também quero que falas um pouco do papel da mulher, o teu papel como rainha, porque muita gente, os homens, principalmente os homens, e tu te lembras daquele tempo que todos os homens estavam a se dar nome de rei, 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 Yeah. e estavam todos a pensar que estavam em cima da mulher sempre, Sim, não sim, é? sim. Quer dizer, rei, 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 e eu posso ter até várias mulheres porque eu sou Ah, rei. é Mas verdade. eles não desconstruíram, não entenderam que se Uhum, tens várias mulheres, uhum. nem você que está a dar poder nas mulheres. É É o verdade. contrário. É verdade. Essas mulheres é que estão a te dar o poder. É isso. Quer dizer, para tu seres o grande rei, Uhum, realmente quem tem o poder é essas mulheres. Por quê? Porque uhum. essas mulheres é que educam o homem. É verdade. A Sim. mulher é que educa o homem. Eu estou a te fazer essa pergunta porque tu és a mãe. Uhum, Então tu educas. E tu me contaste que uhum. tu educaste o teu filho, ficou 4 anos em casa a dar aulas Sim. sem ir, sem jogar ele para o sistema. Tu Sim. querias preparar. Basicamente, assim, fazer uma perspectiva. Sim. No início foi primeiro de explicar e mostrar no meu marido que a vida realmente não é o que nós pensamos. Hum, A educação que recebemos dos nossos pais, a educação que recebemos nas escolas, no sistema que está lá, é um sistema que tem muitas falhas. Então, primeira coisa foi de fazer perceber ao meu marido que tudo é questão de escolha na vida. Todas as escolhas que tu fazes têm sempre consequências. hum, Boas como más, tudo tem sempre uma consequência. E o que foi mais difícil foi de transmitir isso de uma maneira sem dizer tens que fazer isso. Tipo, quando hum. estamos na religião, porque eu também estive nas igrejas, quando estava pequena, os meus pais me levaram nas igrejas, não é? Muitas das vezes queremos obrigar o outro também a ser testemunha de Jeová, Religioso, sim, ou sim. ser quimbanguista, ou ser outra coisa. Hum, Não. A tradição primordial não ensina isso. A hum, tradição ensina que temos que respeitar o tempo de cada um. sim. Mas nós temos o direito e temos mesmo a obrigação de informar o outro sobre o que tu conheceste, o que tu descobriste, o que tu viveste. Hum, É por isso que nós chamamos a testemunha cabula, quer dizer uhum, que tu vais partilhar com o outro, vais partilhar a tua testemunha, pode ajudar o outro. É isso que eu certo. faço. Eu sempre trabalho sobre testemunha. Tudo o que eu quero na minha vida, nos meus filhos, eu tenho que ser a testemunha, eu tenho que viver a coisa. Hum, Então, quando eu era pequena, tinha tipo 6 anos, 7 anos, na escola tinha uma dificuldade, porque quando eu nasci, a minha língua estava colada com. Estás a ver? Então, os meus pais tiveram que cortar o. Como é que se chama? O coisa que liga a língua com a boca, não é? sim, 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 Então, sim. eu estava Ah, com dificuldade de dizer R. Eu não conseguia fazer hum, R. hum, Então, o meu pai me recebe em casa e começa a me dar bué de aulas. uhum, Então, quando eu era pequena, eu recebi essas aulas e a minha prima também estava lá e recebemos aulas. No fim de semana, o meu pai nos dava aulas. Ele hum, nos dava aulas para me ajudar com a língua, nos ensinava também as fronteiras de Angola, tínhamos um mapa de Angola, nos ensinava algumas palavras em Kikongo. Então, desde pequena já tinha recebido aquilo, não é? uhum, E aquilo ficou em mim e eu disse, por que que eu não posso dar isso nos meus filhos? Por que que eu hum, própria não posso fazer a educação completa dos meus filhos? Eu certo. sei que estamos num sistema muito controlado, Sim. manipulador, Uhum, então eu disse, espera aí, eu vou me informar. E me informei, afinal, aqui na Bélgica nós podemos dar aulas. E quando descobri isso, eu disse, espera aí, mas é isso que eu posso fazer? Então vou fazer. Então certo. decidi, falando com o meu marido, lhe explicando, e o que a Maria, a surpresa maior é que o meu marido, no trabalho onde ele trabalha, tem um senhor, a sua mulher também faz isso. Então ele Hum, me disse: Ah, estás a ver o que tu me falaste? O meu colega também, a mulher dele faz isso. Então aí já ele ficou já numa postura já mais seguro, mais porque seguro, tem alguém sim, que também faz sim. isso. Fizemos 4 anos, ficamos em casa, dei aulas do meu filho, recebeu o programa, porque é um programa a respeitar, e ao mesmo tempo lhe dava também aquela história do nosso povo. Hum, Então, porque eu tinha que fazer dele um homem forte, para uhum, onde ele ir, ele saiba já que não, aqui certo, não sou certo, bem-vindo, certo, mas certo. eu posso, com a força que eu tenho, mesmo todas as oportunidades que eu vou receber, eu tenho sempre que dar graça, quer dizer, aos meus ancestrais, aqueles que Hum, lutaram para eu estar aqui.
Hum. Porque o objetivo era de honrar os que lutaram antes de nós. Certo, certo. Muitas das vezes nós esquecemos isso. Hum. Estamos na Europa, chegamos aqui, ou estamos em África, e esquecemos que antes de nós, muitos morreram nos Sim, oceanos, para a gente morreram estar para a aqui gente estar aqui. presente e ter É até a isso. oportunidade de fazer o que estamos a fazer. Sim, porque se eles não lutassem, nós Já, não a íamos gente não estaríamos existir. aqui. Não ia, Vamos sim. na Austrália, já não estão aí. Já não estão Os aí. Incas já não estão Já mais não lá. Os estão, Maias sim, já não sim. estão Mesmo aí. nos Estados Unidos da América você não vê quase nenhum. Já não estão lá. Nenhum deles, Então, já. nós temos que ser humildes, temos que mostrar a nossa gratidão todos os dias. É isso que eu queria que o meu filho e os meus filhos percebam. Então, em casa, eu vou sempre ensinar os meus filhos pela testemunha. Certo. Porque nós não podemos ensinar os nossos filhos sem lhes mostrar o exemplo. Não existe uma educação onde... É por isso que muitas das vezes os filhos tão diferentes dos pais, porque os pais só querem falar, faz assim, faz assim, faz assim, mas eles próprios não dão um exemplo. Exato, Então, exato, nós exato. temos que ser o exemplo. Exato, exato. Sendo o Porque exemplo... eles até, nesse sentido, eles não escutam só, porque a palavra às vezes tem poder, mas nós às vezes nem sequer soubemos falar a Isso. língua que nós queremos transmitir. Mas a melhor linguagem é mesmo a física, o que Sim. tu estás a fazer. Por exemplo, você tem que ler o livro, você tem que ler o livro. Você tem que saber ler um livro, mas você como pai nunca leu um Nunca livro. lê. Yeah. Nunca lê, porque o filho até vai te perguntar, já fizeste? Já fizeste isso? Vais responder como? Exato. Então, eu vivo as minhas experiências, agradeço tudo que eu recebo do mal ou bem, faço disso uma lição. É assim que eu consigo avançar facilmente na vida, porque eu já não vejo as complicações como, é um problema, não. Eu vejo um problema como uma equação que eu ainda tenho que resolver. Exato, exato, É isso que eu dou nos meus filhos. As minhas filhas, tenho 3 filhas, um rapaz, e as minhas filhas, elas sabem, mesmo o cabelo, porque as minhas filhas hoje me veem com o meu cabelo, elas vêm com o meu cabelo. Mãe, não sei o que, elas sabem que não, a mãe tem o cabelo dela. Isso são exemplos que eu São dou. exemplos, exato. O exemplo, exato. tipo... A autoestima, estás a ensinar É elas a isso. ter a autoestima. É isso, a autoestima. E também um exemplo da maneira de estar Sim, sim, sim. como o marido. Elas veem, não, a mãe abraça o marido, Sim, sim, o dá pai beijo faz sim. coisas, não sei o quê. Sim, sim. Não, às Então, vezes elas estão... é assim que tem que Pare. ser, É isso que tem que ser cuidada no futuro. Os nossos sim. pais nos mostravam isso. Sim. E é normal também na educação que receberam. Que receberam, É exato. muito normal. Certo. E hoje nós estamos a tentar dar nos nossos filhos os valores que nós recebemos, Sim. os valores que são compatíveis Certo. conosco, com novos valores que tinham que ser dados, mas que não foram dados Não foram porque dados. saíamos de uma escravidão que foi muito sangrenta. Certo, Então, certo. o meu objetivo hoje é não só de ter o equilíbrio para o centro, porque eu não posso ir dizer nos meus pacientes, é assim, 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 eu próprio não sou. Sim, A tem que ser tradição o exemplo. ensina, tu tens que ser o que tu dizes. Exato, exato. Bom, minha irmã, normalmente o podcast é simplesmente de 1 hora no máximo. Eu acho que já estamos 2 horas. Quer dizer que temos muito mesmo para falar e está mesmo no final. Tens algo mais que queres partilhar, que não se partilhou, algo assim breve, e antes de fechar mesmo? Sim, queria primeiramente agradecer pelo convite, Certo. agradecer pelo acolho, gostei muito, e também queria agradecer às pessoas que vão escutar, e o meu objetivo não é que possam ficar com dúvidas, podem sempre me mandar mensagem pelo Sim. Instagram, Facebook ou mesmo pelo e-mail. Vou deixar o Tento e-mail sempre todo. Sim. responder o mais rápido possível, Sim. mas o meu objetivo é de ensinar com amor, Zola. Exato. O Zola, que nós chamamos de Zola hoje, falamos de amor, mas quer dizer o amor incondicional. E o meu objetivo é que a nossa comunidade possa renascer daquela dos traumas. buraco, quer dizer, a escuridão que nós Sim. ficamos mais de 2000 anos. Exatamente. Porque uma era é 2000 anos e tal. Sim, sim, sim. Então, aquela era do aquário foi muito sangrenta, foi muito violenta, e o meu objetivo é de nos ajudar a sair de lá. O meu objetivo não é de ser, alguns vão pensar que sou arrogante, ou que, não, o meu objetivo é que nós já não certo. estamos mais na era onde tudo tem que ir devagarinho, Sim. tem que ir devagar porque o nosso povo está muito distraído. Sim, está muito distraído. Estamos muito distraídos. É por Sim, isso, sim. quando tu me mandaste a mensagem, eu gostei porque eu disse, não,
vou aproveitar porque o meu irmão precisa de mim e eu tenho algo para a comunidade. Sim. E isso é muito importante, que nós temos que colaborar. Exato. A nossa exato. comunidade está muito dispersa. Sim. Conheço muitos irmãos que estão aí lutando, tentando acordar, tentando dar os conhecimentos, mas estamos mais concentrados a dançar o kuduro. Sim, sim, sim. E depois vamos falar que o presidente não está a É fazer o que trabalho. não está a fazer é? o trabalho conforme se deve. É isso, minha irmã. Muito obrigado por cá estar. É um prazer de estar aqui contigo. Eu acho que o universo nos fez isso acontecer. Sim, Porque nós não temos poder nenhum é nesse verdade. caso. E muito grato por realmente vires. Trouxeste a família também. Vi as meninas tão lindas, tão orgânicas. E é um prazer ter-te aqui no Dicas Saudáveis. E realmente vai ser obrigado a regressar aqui porque vai haver muitas perguntas, com certeza. Nas redes sociais muita gente vai querer saber Sim. várias coisas. E o mais chato é que em Angola até não é muito visto o podcast, mas em Brasil as pessoas têm muito conhecimento disso. Principalmente São o os nossos Brasil. irmãos. E São os a nossos Argentina também vê muito o podcast. Então, para o pessoal que estiver aí em casa, por favor, deixa o comentário se não tiver a entender algo. Eu vou deixar todos os dados da irmã. Eu vou deixar o e-mail, o website. Procura a consultar ela. E muito obrigado mais uma vez, minha irmã. Obrigada por tudo. E obrigado à família. Foi um prazer. Foi sim um prazer. É um prazer de saber que estás ocupado com esse tipo de cura, esse tipo de trabalho, de serviço. Estás a servir realmente a nossa comunidade. Muito obrigado. Obrigada. E até a próxima. Obrigada, nossa língua é Matondo. Matondo, ok. É por isso que o centro chama-se Matondo. Ok, já aprendi. Olha, nem esqueci de fazer essa pergunta. Matondo significa obrigado. Da maneira ocidental. Ocidental, Mas ok. Mas obrigado, porque não existe obrigado nas nossas linguagens africanas. Mas vamos falar a próxima vez. É muito mais profundo. Até agora já nem consigo falar obrigado. Gratidão. Gratidão. Matondo. Estás a ver? Nós não fazemos nada simples. Nada é feito.